Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise titrimétrica. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre soluções padrão, padronização e resolvemos alguns exercícios relacionados a este assunto. Então, vamos à nossa aula. Eu não sei se vocês se lembram, mas na aula, no vídeo anterior, eu cheguei a comentar com vocês o que é uma solução padrão. Eu escrevi a definição aqui para vocês. Uma solução padrão é uma solução de concentração exatamente conhecida, que é utilizada como referência nas análises quantitativas. Nós vimos um caso em que nós tínhamos uma solução amostra contendo um analito, e nós estávamos interessados em determinar a concentração deste analito. Então, o que nós fizemos? Nós titulamos esse analito com uma solução de concentração exatamente conhecida, ou seja, uma solução padrão, e determinamos um volume de titulante. E daí, por meio de alguns cálculos, nós determinamos essa concentração. Bem, o volume do titulante não é a única coisa que importa. É importante conhecer essa concentração do titulante. De outra forma, não daria para poder fazer o cálculo. E é importante que essa concentração seja definida com exatidão, seja uma solução de concentração exata. Porque se houver algum problema no preparo dessa solução, alguma falha, algum erro, ou algum erro na anotação da concentração, isso vai afetar toda a análise, porque o cálculo da concentração do analito depende dessa concentração do padrão, certo? Então, é importante preparar essas soluções de maneira adequada e definir muito bem essas concentrações, tá bom? Então, como é que nós preparamos uma solução padrão, né? Como que a gente faz para poder determinar essa concentração exata? Basicamente, há duas maneiras de preparo de soluções padrão. O primeiro método de preparo é o método direto, que envolve simplesmente a pesagem direta do sólido, da substância que vai constituir a solução padrão, do reagente, e promover a dissolução desse sólido, tá certo? Então, pesagem e dissolução. Porém, para garantir a exatidão da solução, é necessário que você pese com exatidão uma massa desse reagente em uma balança de precisão e prepare um volume dessa solução que seja medido com exatidão num balão volumétrico de precisão, tá bom? Para poder garantir que essa concentração que você está determinando é a concentração da solução. Então, aqui nós temos um exemplo de uma balança de precisão, aqui uma balança analítica de 4 casas, onde nós vemos que a incerteza acontece na 4ª casa decimal, para garantir uma medida de massa precisa. E aqui um balão volumétrico de 100 ml, que tem a incerteza na sua 2ª casa decimal, de 0,08 ml. Tá bom? Então, como é que a gente faz a determinação dessa concentração dessa solução? Você tem a massa, você tem o volume, aí na química geral vocês viram lá que para o cálculo da concentração, se for em mol por litro, seria você pegar essa massa que foi pesada, dividir pelo volume da solução e também pela massa molar da substância, tá bom? Então, somente aplicando essa equação aqui, você acha a concentração molar. Bem, o procedimento que eu acabei de apresentar para vocês, ele não pode ser aplicado para o preparo de qualquer solução padrão, tá? Esse procedimento, ele só é ideal quando é utilizado no preparo de padrão a partir de reagentes que apresentam um conjunto de características específicas. Do contrário, a concentração molar que a gente calcula pode ser diferente da concentração molar verdadeira do padrão, tá bom? Então, aqui eu listei as características que esses reagentes eles precisam ter para preparar o padrão por esse procedimento. Então, ele tem que ter alta pureza, tá certo? Porque ao pesar esse reagente, essa massa que está sendo medida, nós estamos considerando que é a massa da substância de interesse, que vai compor ali o padrão.
tá bom? Se tiver impureza ali, você vai ter uma diferença entre a concentração molar calculada e a concentração molar de fato da solução padrão, tá bom? O reagente também ele precisa ter alta estabilidade, ou seja, não degradar facilmente com calor, não reagir, degradar por ação da luz, não reagir com componentes da atmosfera, também não ser higroscópico, né? Porque todas essas coisas fazem com que a composição do reagente seja alterada, e aí você tem uma pesagem de uma massa de uma substância que estaria contaminada, né, por causa dessa degradação. Tá bom? Então, tudo isso é para garantir que o valor calculado seja igual ao valor verdadeiro da solução padrão. Também é importante que esse reagente ele apresente uma alta massa molar, tá certo? Por que isso é importante? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo. Então, olha só, no cálculo da concentração molar, depende aí do número de mol, né, de substância e do volume, né? Isso aqui é o número de mol, que representa o número de mol, ou quantidade de matéria, tá bom? Representado aqui pela letra N. Então, olha só, quando você faz a pesagem do reagente, né, e faz a transferência para o balão volumétrico, nessas operações, você pode ter uma perda de massa ao longo do procedimento, ou a própria incerteza da balança, algum erro ao longo da pesagem, pode acontecer. Aí, quando você tem um composto com uma massa molar elevada, essa variação, né, que acontece por causa desses erros aí, perda de massa ou ganho de massa, sabe, dependendo de como é que está a balança ali, a calibração da balança, essas variações elas se tornam menos importantes quando a massa molar ela é elevada, tá bom? Então, por exemplo, aqui você tem o número de mol, né? Vamos supor que a perda de massa, né, que é a incerteza na pesagem ou no procedimento, seja de mais ou menos 0,1 miligramas. Isso aqui seria a incerteza na pesagem ou a variação que poderia acontecer por causa de perda de substância. Aí você divide pela massa molar. Vamos considerar um composto que tem uma massa molar de 10 gramas por mol. Tá certo? Então, se você tem uma variação de massa nessa ordem aqui de 0,1 miligramas, isso daria o quê? Isso daria o número de mol seria 0,01, corta aqui, né, grama com grama, e você tem milimol. Tá certo? Então, essa perda de massa corresponde a essa perda de quantidade de substância, de quantidade de matéria. Tá bom? Agora, vamos supor que o composto ele tem uma massa molar mais elevada, que ele não seja de 10 gramas por mol, que ele seja de 100 gramas por mol. Se for de 100 gramas por mol, o que vai acontecer aqui com essa quantidade? Ela vai ser menor, né? A quantidade de matéria perdida ou aumentada vai ser menor, então seria de 0,01 milimol, tá certo? Ou seja, quanto maior a massa molar, menor seria a perda ou ganho de massa devido a algum erro numa operação, durante a realização dessas operações aqui. Tá bom? Então, a massa molar elevada ela é adequada. Tá certo? Então, como vocês acabaram de ver, não é qualquer reagente que eu possa empregar para preparar uma solução padrão com esse procedimento. Tá bom? Porém, tem reagentes que são muito interessantes para serem empregados, né, no preparo de soluções padrão, mesmo que não tenham essas características, devido ao seu baixo custo e a facilidade que nós temos para poder comprar esses reagentes, né, por não ter nenhum controle muito rigoroso na venda. Tá bom? Então, aí vem a necessidade, então, de se trabalhar com essas substâncias como se fossem padrões, né? Preparar soluções padrões a partir dessas substâncias. Tá? E como que isso é feito? A gente pega e prepara uma solução, né? Por exemplo, o hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio é bastante empregado, né? A solução de hidróxido de sódio como padrão nas análises, nas titulações ácido-base.
tá bom? Mas o hidróxido de sódio, absolutamente, ele não tem essas características, tá bom? Então, o que que a gente faz? A gente prepara uma solução, pesa o reagente, dissolve, completa com água no volume que a gente quer, sem se preocupar muito com medidas de massas exatas, né, usando vidrarias de precisão. E aí você tem uma solução de concentração aproximada. Aí depois você pega essa solução e faz uma padronização dessas soluções, ou seja, você torna essa solução uma solução padrão. Tá? Então, padronização é isso, tá? É tornar uma solução em uma solução padrão. Tá? E aí tem o procedimento que nós empregamos, que é o procedimento de titulação. Tá? Como que isso é feito? A gente pega uma solução padrão, né? Uma solução que de fato, né, tem a concentração conhecida. Tá? Note que é inevitável numa titulação, né? É necessário numa titulação se empregar uma solução padrão, tá bom? Então você coloca aqui uma solução de concentração conhecida no Erlenmeyer e titula essa solução contra a solução que você quer padronizar, como, por exemplo, hidróxido de sódio. Tá bom? Daí, mede-se o volume de titulante e calcula-se a concentração molar exata do titulante. É um pouco diferente do caso que eu mostrei no vídeo anterior, porque no vídeo anterior, quem tinha concentração desconhecida estava aqui embaixo. Aqui, agora, quem tem a concentração desconhecida está aqui em cima. Tá? Que é a solução que vai ser a solução padrão. Tá bom? Por que fica aqui em cima? Porque uma vez que você padroniza essa solução, que você determina a concentração molar exata, você vai partir para a sua análise. E daí o que a gente faz? A gente pega essa solução aqui, esse Erlenmeyer com essa solução, e substitui por um Erlenmeyer contendo a solução amostra. Tá bom? E essa concentração aqui, ela foi determinada, né, a concentração do padrão foi determinada no procedimento de padronização, tá bom? Então, aqui seria a padronização, tá bom? Aqui seria a padronização, se eu consigo fazer aqui, vai ser meio difícil. Do lado de cá, do lado esquerdo, e aqui seria para a determinação, ou análise, tá bom? Então, é para tornar a operação mais simples, né? É só você só substituir o que está no Erlenmeyer e mantém o que está na bureta. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, que envolvem esses casos de padronização. Esse primeiro exemplo aqui, ele envolve justamente aquele caso em que nós preparamos uma solução padrão pelo método direto, ou seja, pesando a substância e preparando uma solução, né, com volume medido com precisão. Tá bom? Então, aqui, ó, bifitalato de potássio, tá, é um composto normalmente empregado no preparo de soluções padrão, por apresentar características de um padrão primário, aquelas características que eu falei, de alta pureza, estabilidade, não higroscópica, etc. Então, vamos calcular aqui a concentração exata do bifitalato de potássio em gramas por litro e em mol por litro, de uma solução preparada pela dissolução de 1,1017 gramas desse composto em diluição em água o suficiente para o preparo de 500 ml. Tá bom? Então, o que eu quero aqui? Eu quero a concentração em grama por litro, ou seja, eu quero o título. Como que eu calculo o título? Tá aqui, ó, o título você pode calcular dividindo a massa da substância pelo volume da solução. Tá bom? Então, a massa aqui é 1,1017 e o volume é 500 ml. Então, vou substituir aqui, tá? Eu quero o título em gramas por litro. Então, esse milho tem que sair. Tá bom? Eu não posso simplesmente chegar aqui e apagar, né? Eu tenho que lidar com isso. O milho é a mesma coisa que 10 a menos 3. Certo? Então, eu vou substituir isso aqui por 10 a menos 3. Tá vendo? Aqui está o milho. E agora eu vou fazer o cálculo. E chego aqui nesse valor de título, que é de 2,2034 gramas por litro. Certo? Quando eu for expressar meu resultado, eu não posso simplesmente, né, no preparo de um padrão ou num procedimento de titulação,
fazer aproximações de a revelia, né? Eu não poderia, por exemplo, pegar e colocar título de 2 gramas por litro ou 2,2 gramas por litro, porque você usou uma balança de precisão, você mediu o volume com precisão, as vidrarias estavam calibradas. Eu não posso chegar simplesmente e aproximar isso, porque eu vou estar depreciando os equipamentos e vidrarias que eu utilizei. Eu não posso também colocar todos os dígitos que aparecem na calculadora também, porque senão eu estou também superestimando essas vidrarias e equipamentos, tá bom? Existe uma quantidade ideal de algarismos significativos que eu uso para representar um resultado, tá certo? O que são algarismos significativos? Eles são todos os dígitos, né? Eu vou falar aqui de uma forma bem simplificada, bem direta, sem entrar em muitos detalhes, porque vocês têm uma disciplina depois que vocês vão falar sobre isso, né? Que é análise, estatística aplicada à química analítica, alguma coisa assim, tá bom? Análise de dados analíticos, uma coisa assim. Então, olha só, estava falando, né? O que são algarismos significativos? São todos os dígitos que são empregados para representar uma medida. E você conta a partir do primeiro número diferente de 0. Tá bom? Então, aqui, você teria, né, 5 algarismos significativos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Mas aí, se você olhar os valores que foram medidos, né, pela balança e o volume, né, no balanço volumétrico, aqui você vê que você tem 5 algarismos significativos, né, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui você tem 4 algarismos significativos. Então, como é que eu vou escrever meu resultado? Quando você tem operações de multiplicação ou divisão, a quantidade de algarismos significativos do seu resultado vai ser igual a aquela representação, né, numérica com a menor quantidade de algarismos significativos. Em outras palavras, é bem simples. Ó. Você tem 5 algarismos significativos aqui, 4 aqui. Então, o menor ele vai puxar. É o menor que vai dizer para você quantos algarismos vai ter no seu resultado. Então, aqui tem que ser com 4. 1, 2, 3, 4. E esse 4 aqui, ele some. Tá? Ele não é considerado. Se esse valor ele fosse maior ou igual a 5, eu teria que aproximar esse dígito aqui, né? Colocando mais 1. Tá bom? Mas ele é menor do que 5, então eu simplesmente elimino. Tá bom? Então o resultado é esse aqui, o título. Certo? E para o cálculo agora da concentração em mol por litro, o que eu vou fazer? Aqui está uma equação, né, para calcular a concentração em mol por litro a partir do título. É o título sobre a massa molar, certo? Então eu vou pegar o título que eu calculei no exemplo anterior, 0,2034, aqui eu coloquei o valor na íntegra, né, sem aproximar, e vou dividir pela massa molar do bifitalato de potássio, que é 204,22. Tá? Então, resolvendo aqui cota grama com grama, eu vou ter o meu resultado aqui em mol por litro, né? Então, está errado aqui, a unidade é mol por litro. Tá bom? Quantos dígitos vai ter aqui no final? Eu tenho 4 algarismos significativos, né? Porque aqui são 5 e aqui são 4, tá? Então, a origem está aqui, né? 5 e 4. Então, eu tenho 4 algarismos. Eu começo a contar a partir do primeiro número diferente de 0. Então, aqui eu não conto, nem esse eu conto. Eu vou contar a partir do número 1. Então, é 1, 2, 3, 4. Esse 9 aqui, ele não entra. Só que como ele é maior que 5, né, eu vou somar 1 aqui. Né? Então, a resposta fica 0,01079. Novamente aqui, unidade, né, mol por litro. Tá? Na hora de copiar e colar, essas coisas acontecem. Né? Então, vamos lá. Vamos para o segundo exemplo. Agora já é um caso de preparo de um padrão a partir de uma padronização. Apesar do que eu não falei como que foi preparada essa solução aqui nesse exemplo.
Mas aqui nós estamos querendo padronizar uma solução de hidróxido de sódio. Tá? Então, vamos pensar assim, né? A pessoa foi lá, pegou hidróxido de sódio, pesou, dissolveu, avolumou e preparou uma solução, tá bom? Sem se preocupar com medidas de precisão. Daí, ele quer determinar a concentração molar exata da solução de hidróxido de sódio. Então, está aqui o exemplo, né? Uma alíquota de 25 ml desta solução de bifitalato de potássio, ou seja, a solução que foi preparada no exemplo 1, foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio, para padronizar esta solução de hidróxido de sódio. Sabendo que foram gastos 23 e 15 ml de titulante, né? Quem é o titulante? O titulante é o hidróxido de sódio, tá bom? Que foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio. Qual é a concentração exata em mol por litro da solução de hidróxido de sódio? Então, aqui está representado o esqueminha para vocês, ó. Aqui está no L+, 25 ml de bifitalato, naquela concentração que nós calculamos anteriormente, e aqui o hidróxido de sódio, que está sendo padronizado, e o volume do titulante. Certo? Então, como é que eu faço para determinar essa concentração? Aí aqui já é o procedimento de titulação, o que nós vimos na aula passada, no outro vídeo. Para eu calcular a concentração que está faltando aqui, a primeira coisa que eu preciso saber é a concentração, a reação química balanceada que acontece entre a substância do titulante e o analito. Então, aqui está representada a reação balanceada, tá, do bifitalato de potássio com hidróxido de sódio. Daí eu escrevo a razão estequiométrica, que é a proporção na qual eles se combinam, ou seja, eu tenho o número de mol de hidróxido de sódio é 1, o número de mol de bifitalato é 1, eu divido um pelo outro, aí eu tenho uma razão estequiométrica, faço a multiplicação cruzada, chego aqui, número de mol de hidróxido de sódio é igual ao número de mol de bifitalato de potássio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de hidróxido de sódio que eu tenho que adicionar no Erlenmeyer para reagir completamente com o bifitalato é igual à quantidade de bifitalato que tem no Erlenmeyer, certo? Aí eu substituo esse número de mol por concentração molar, né, em mol por litro vezes volume, fiz a substituição, e agora eu coloco os valores que eu conheço aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber a concentração em mol por litro do hidróxido de sódio. Tá? Mas isso aqui eu conheço, né, o volume, que é o volume que foi medido, concentração de bifitalato e volume de bifitalato estão representados aqui. Tá bom? Então, substituo. Daí, faço o cálculo, né? Aqui eu corto ml com ml. E eu tenho aí a concentração em mol por litro. Tá certo? Quantos algarismos significativos vão ter esse resultado aqui? Olha, aqui eu tenho 4 significativos, aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho 4. A minha resposta tem que ser com 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, esse 12 aqui, ele vai sair. Tá bom? Então, aí tem a concentração molar exata. Certo? E aí agora eu tenho um padrão, né? Uma solução de concentração conhecida que poderia ser utilizada para determinação de acidez de algumas amostras. Tá bom? Que é agora o nosso terceiro exemplo, que seria pegar esse padrão que nós acabamos de... essa solução que nós acabamos de padronizar e empregar como um padrão em uma análise de uma amostra real. Tá? Então, para exemplificar, tem um caso aqui da determinação de acidez em suco de limão. Então, uma alíquota de 12 ml de suco de limão foi titulada, né, contra a solução de hidróxido de sódio padronizada anteriormente. Tá bom? Determine a acidez do suco de limão em termos de porcentagem em massa por volume de ácido cítrico. Então, vamos considerar aqui que o composto ácido principal aqui do limão é o ácido cítrico. Sabendo que foram gastos 8,2 ml de titulante. Tá bom? Então,
aqui a representação desse procedimento, uma alíquota de 2 ml de suco de limão, sendo titulada com a solução de hidróxido de sódio que foi padronizada. E aqui o volume gasto, de 8,2. Certo? Então, agora quem eu quero conhecer está aqui embaixo, ó. Não está mais em cima. Está em cima é só para padronizar. Então, novamente, eu preciso conhecer a reação que acontece nessa titulação. Tá? É a reação balanceada. Então, está aqui a reação balanceada do ácido cítrico com hidróxido de sódio. Note que é uma reação de 1 para 3. Então, eu vou escrever a razão estequiométrica dessa reação, que é de 1 para 3 ou 3 para 1, dependendo de onde você começa, né? Aqui eu coloquei como 3 para 1. O número de mol de hidróxido de sódio na reação é 3 e de ácido cítrico é 1. Então, faz a multiplicação cruzada aqui, certo? Eu tenho aqui 3N de ácido cítrico é igual a N de hidróxido de sódio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de hidróxido de sódio adicionado no Erlenmeyer é 3 vezes o valor, né, da quantidade de ácido cítrico aqui presente. Quando eu falo quantidade, eu estou falando de volume não, tá? Eu estou falando de número de mol, né, de quantidade de matéria, tá bom? Então, vamos lá. Faça a substituição por MV, tá? E agora eu coloco aqui os valores que eu conheço. No caso, eu conheço a concentração e o volume de hidróxido de sódio e o volume de ácido cítrico, né? Que, na verdade, é o volume da amostra, né, do suco de limão, tá? Não é o volume do ácido cítrico, é o volume da amostra que tem o ácido cítrico. Então, substituo os valores e faço aí o cálculo, né? Aqui eu corto ml com ml, vou ter a concentração em mol por litro, aqui está errado, não é hidróxido de sódio, tá? Isso aqui é o ácido cítrico, tá bom? Ácido, estou tendo um probleminha aqui, ácido cítrico, tá bom? Isso aqui, né? Tá vendo? Isso aqui. Ok? Então, tá aqui a concentração em mol por litro do ácido cítrico. Mas o que eu quero é a concentração em porcentagem de massa por volume. O que é isso aí? Porcentagem de massa por volume é a quantidade, né, da substância em gramas presente em 100 ml de solução. Tá bom? Então, eu vou transformar essa unidade de mol por litro para grama por 100 ml. Aí, como que eu faço isso? Gente, todos os cálculos aqui que eu vou apresentar para vocês, né, eles podem ser realizados de várias maneiras. Eu só estou dando uma alternativa, uma opção, mas se vocês estiverem acostumados a fazer essas conversões de outra forma, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, aqui eu transferi para cá a concentração, né, do ácido cítrico. Lá, peraí. Ácido cítrico, né, não é hidróxido de sódio. Ok? Quero achar a porcentagem massa por volume. Eu posso fazer isso pegando o título e dividindo por 10. Porque o título é a concentração em grama por litro. E como a porcentagem massa por volume é grama por 100 ml, eu tenho que passar de 1 litro para 100 ml. Ou seja, eu vou dividir por 10. E se eu tenho 10 gramas de uma substância em 1 litro, eu vou ter 1 grama em 100 ml. Tá bom? Então, eu tenho que dividir por 10. Então, como é que eu posso calcular o título a partir da concentração molar? Está aqui. O título eu posso calcular multiplicando a molaridade pela massa molar. A molaridade eu conheço aqui, esse valor. A massa molar do ácido cítrico está aqui, 192,12. Certo? Então, substituo, faço o cálculo, chego no título aí. Então, confere a unidade, né? Você corta mol aqui com mol aqui, então vai dar grama por litro. Então, eu pego e divido por 10, certo? E aí eu chego na concentração em porcentagem massa por volume. Quantos algarismos significativos no resultado? Vamos lá, já coloquei certo aqui, eu coloquei 3. Por quê? Porque nesses cálculos aqui, ó, as medidas que eu usei, 3 algarismos significativos, 3 algarismos significativos. Posso voltar aqui um pouco, né, para poder olhar se eu quiser. Aqui, ó, aqui são 3, aqui são 3 e aqui são 4.
Então, a resposta é com 3. Tá bom? 3 significativos. Ah, mas e as unidades? Eu não coloquei as unidades aqui, né? Para a gente poder conferir para ver se está certinho. Eu fiz isso aqui de uma forma intuitiva, né? A gente sabe, se você tem uma certa quantidade em 1 litro de substância em 1 litro, em 100 ml você vai ter 10 vezes menos, tá? O que se faz é uma análise dimensional. Eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas eu posso, no nosso encontro, explicar para vocês, né, como que isso acontece, como que isso é feito, tá bom? É interessante vocês saberem, mas vamos deixar para a gente conversar sobre isso na nossa aula em tempo, que vai ser feita em tempo real. Tá bom, pessoal? Bem, isso é tudo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem fazer algum comentário, não deixem de fazer isso no fórum da disciplina, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, por enquanto, isso é tudo e até a próxima. Um abraço.